A gente se conheceu em Buenos Aires, na Universidade de San Martín. Estávamos estudando a carreira de teatro de bonecos e objetos, que é naquele momento uma formação terciária, né? Hoje já é uma licenciatura. Mas naquele momento era um grupo, quase como se fosse um professorado, né? Porque eram 25 pessoas que fazíamos um trabalho intensivo todo dia, de manhã, né? E tínhamos muitas matérias práticas, sobretudo, algumas teóricas, mas era muito prática, né? E nessa formatura a gente estava vendo quase todas as formas de trabalho com formas animadas, né? Em teatro com formas animadas. Vimos, digo quase todas porque teatro de sombras a gente não viu, né? Digo que a gente terminou trabalhando com teatro de sombras. Então a gente estava nessa formação e, na verdade, a companhia começa mais como uma relação de casal, né? Antes de ser companhia, eu convidei a Thiago a fazer uma apresentação de teatro de bonecos na favela onde eu trabalhava. Eu sou formada também em serviço social, eu estava trabalhando nessa favela e o Thiago Centeno falou, ele se ofereceu, na verdade, para vir a fazer a apresentação lá, e aí a gente começamos aí a relacionar-nos com uma amizade, né? E foi passando o tempo e aí a gente começou a ficar juntos. Uhum. E a partir desse ficar juntos, a gente começou a trabalhar juntos no espetáculo de Mamulengo que o Thiago tinha, né? Que era um espetáculo que chamava Histórias de Benedicto Brasileirinho da Silva. Que é um início a partir da cultura popular brasileira, né? Então, quando eu tinha esse espetáculo de Mamulengo, né, com o teatro de bonecos popular daqui do Brasil, levei para a Argentina, né, era um espetáculo que eu tinha nesse encontro com a Argentina, com a dramaturgia argentina, com a forma de se fazer teatro de bonecos, especificamente de luva, né, que é a técnica que o Mamulengo também utiliza. Eu acho que é interessante essa junção, né, do teatro popular brasileiro do Mamulengo com a dramaturgia argentina, né. Esse curso, né, a diplomatura em teatro de títeres e objetos, ela tem duração de mais ou menos 3 anos, né, e dentro da universidade a gente monta um outro espetáculo chamado A Lenda do Jaraguá. E aí, para terminar o curso, né, o espetáculo de formação, aí sim já tinha era teatro de luva e uma parte com teatro de sombras. Então foi a primeira vez que a gente desenvolve uma cena com o teatro de sombras. E justo quando estamos chegando em 2012 aqui, no início do ano, chega Alexandre. Então ele vinha com um espetáculo, o Saci Pererê, né, que é um espetáculo da Companhia Lumbra, que é dele, e com uma vivência de 20 horas, né, uma oficina de teatro de sombras. Cada processo é um processo, mas primeiro a ser feito é um roteiro, é escrita, é escrever essas cenas, né, escrever de alguma forma, às vezes, narrativa, e depois a gente vai, depois desse roteiro a gente vai para o desenho muitas vezes, né? Para uma imagem geradora, né? O que a gente, a partir de uma imagem, de uma fotografia, a gente vai desenvolver uma outra partes do roteiro, né? A partir dessa imagem geradora. Porque o roteiro, na verdade, quando a gente escreve, é muito mais uma descrição da imagem. Uma descrição da né? imagem, exatamente. Que é um roteiro com 2 pontos, fulano fala, né? E depois vem os desenhos, né? Esse storyboard, né? Que não necessariamente é um storyboard cinematográfico, mas é muito mais simples para a gente ter uma ideia de visualmente o que a gente quer nessas partes mais, digo, fortes, ou da dramaturgia, da linha dramatúrgica, a gente vai desenhando essas imagens geradoras desses momentos, né? Então, a partir disso, a gente vai fazendo esse mapa de ações, né? A partir dessas cenas, e aí a gente vai construindo, buscando uma estética, né? Por exemplo, Dois Mundos, a gente se inspirou muito numa estética cubista, né? A partir de, sei lá, dos artistas cubistas Pablo Picasso, Tarsila do Amaral,
Então a gente se inspira em uma estética e começa a desenvolver uma palheta de personagens, de cenários, de cores, para justamente fazer as silhuetas. No caso de Dois Mundos e Yara, né? Porque Memória Matriz já foi uma outra pesquisa, já foi através da fotografia que a gente foi buscar essa estética, né? A partir da fotografia, da propaganda. E aí a gente vai para a sala de ensaio com esses protótipos, né? Muitas vezes, né? Ou se tem protótipo de figura, de silhueta, de cenário, a gente faz de papelão mesmo, com o material que tem, né? A gente faz esses protótipos, vai para a sala de ensaio, começa a pensar essas cenas, essas imagens, desenvolver o que a gente vai falar, como é que a gente vai pegar essa descrição desse roteiro e transformar em ação, né? Com luz, que tipo de iluminação a gente vai usar, né? Se é um refletor na mão, se é um retroprojetor, se é um projetor de slide. Então a gente vai buscando, trazendo para a sala de ensaio esses elementos, né? Depois que a gente vai desenhando um pouco essa linha dramatúrgica e dessa linha de ação, que a gente tem, não sei lá, 30 minutos de imagens, de uma linha dramatúrgica, a gente começa a pensar na música, né? No som, no ambiente, na sonoridade, o que é, se é mais natural, se é eletrônico. E aí então a gente começou a pensar um monte de nomes, né? Escrevi. Lumiato vem de lumen ato, né? Que significa luz em ação, né? Mas acho que tinha muito a ver com essa questão da luz em ação e a gente continua pensando até hoje, né? Que a linguagem é luz, né? É sombras, mas também é muito mais luz. Hoje por hoje a gente trabalha muito com luz, né? Inclusive até a gente está pensando atualmente, né? Outro dia nos perguntavam com que linguagem trabalhávamos, né? E eu falava porque há uma discussão, né? Sobre, por exemplo, a ferramenta do retroprojetor, né? Ela não somente projeta sombras, também projeta luzes transparentes, luzes coloridas, né? Então, a discussão se é teatro de sombras, se isso é teatro de sombras, se não é, né? Então, assim, começa a ter uma discussão sobre a técnica, sobre a linguagem, e então a gente fala, não, a gente trabalha com teatro de luz e sombras, né? Porque a luz para nós também é muito importante, né? Assim, na contação da história, na forma que a gente apresenta, né? A imagem. Eu sei que às vezes com teatro de sombras é mais difícil, por exemplo, levar público, né? Para o teatro do que, por exemplo, ser um espetáculo de cultura popular ou de teatro e circo, né? Porque já é mais conhecido também. Então, às vezes a gente sente essa necessidade de formar, de formação de plateia, de formação de público com a linguagem do teatro de sombras, né? E eu acho que a gente está atualmente querendo apresentar mais aqui para formar, para as pessoas também conhecerem o trabalho da Lumiato, né? Mas quando você vai fazer um projeto, e sobretudo porque a gente faz muitos projetos em cidades satélites que não tem, muitas vezes, essa tradição do teatro, né, de ir para o teatro. Inclusive, na cidade onde a gente mora, nem sequer tem teatro, né? Então, Riacho Fundo, né? Então, por exemplo, a gente teve que montar um teatro. O ano passado, quando a gente estreou, tínhamos que apresentar o espetáculo lá no Recanto das Emas. E não tinha teatro que contemplar o tamanho da montagem em nenhuma das duas cidades. Então a gente tem que montar um box truss, uma caixa preta, toda a iluminação, todas as cadeiras, tudo, né? Uma estrutura gigante e muitas vezes igual o público assim e tudo não chega, né? Porque a gente tinha uma expectativa de 200 pessoas e chegavam 60 pessoas, né? Que igual já é bom, né? Mas as pessoas, quando não tem teatro na cidade, né, em geral, não estão acostumadas a ir para o teatro, porque obviamente não tem. Mas, ademais, quando tem em outras cidades também, não existe tanto
essa frequência, né, das pessoas ir para o teatro. Tem que conseguir uma parceria com um teatro e às vezes é difícil a pauta, a gente está com problemas de espaço aqui em Brasília. Um dos desafios para a companhia é encontrar um espaço e ter um espaço para poder criar, para poder ensaiar, para poder fazer residências. Cada vez está mais difícil, porque as atividades já são, bom, módulo 1, módulo 2 e entra tudo, né? Entra montagem, circulação, Festival. projeto livre, o que você quiser. Então, tudo parece que diminui a quantidade de vagas e aumenta muito a quantidade de pessoas escrevendo também projetos desde que a gente começou. E não mudou o hoje, orçamento, né? E o orçamento continua. Então, assim, isso faz que também cada vez seja mais difícil, né? Aprovar um projeto para a maioria das companhias, né, de teatro. E eu acho que essa questão da continuidade, né? A gente é uma companhia que pesquisa uma linguagem específica do Teatro Sombras, né? Então, a continuidade, o que a gente tem de perspectiva, né, para o ano que vem, por exemplo, para continuar pesquisando, né? Continuar criando espetáculos, continuar realizando oficinas. As formas que as pessoas precisam também se relacionar com o mundo, a arte é muito importante. Só que ela não é nunca valorada, né? Se esse jovem vir até a gente, é justamente perguntar por que ele está ali, né? Se perguntar por que ele quer aprender, ou por que ele quer estar trabalhando ou pesquisando no teatro de sombras, né? Especificamente, né? Eu acho que é importante essa pergunta justamente para saber, né? Eu me fiz também e me faço porque a gente continua pesquisando o Teatro Sombras, né? Não, porque isso, porque ele tem relação com... Eu posso, de alguma forma, falar com as pessoas através dele, né? Então, eu acho que isso é o maior motor. Para mim, eu acho que eu falaria, né, para esse jovem, o que você quer com o Teatro de Sombras, né? Para justamente sentir ser esse motor, para acordar todos os dias e falar, cara, vamos seguir, vamos... É por aqui mesmo, porque... é através dessa forma que eu me comunico. É que tem que se dedicar muito, né? É que muito amor, né? Que a gente tem que colocar todo dia para esse desejo ir crescendo, né? Porque é uma dádiva muito grande poder estar trabalhando com o que a gente quer, com o que a gente gosta, né? Eu acho que eu me cobraria menos. Me cobraria menos, porque eu acho que é isso, né? Também que a gente tem que desfrutar mais da vida e entender que isso é uma parte da vida, que a vida é outra coisa também, né? Que não está solamente em cima do palco, né? E que então a gente precisa ser mais relaxado. Né? Que eu mudaria, que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que essa questão da gente estar muito ansioso, né? De querer abraçar o mundo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu mudaria, respiraria um pouco mais e faria as coisas com mais calma, né? Acho que desfrutar mais o momento, né? A gente vive muito projetando, né? Então eu mudaria isso. Agora é isso, é esse momento, vamos viver ele aqui agora. Acho que viveria mais um momento. Força. E dedicação, né?